Boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos prosseguimento à quarta Semana Espírita do Circuito das Águas, que é um evento promovido pela USE, Intermunicipal Circuito das Águas, entidade que congrega os centros espíritas localizados na região do Circuito das Águas paulista. Nós tivemos 3 edições nos anos anteriores, na forma presencial. O evento ocorre sempre nos meses de abril, na semana em que se comemora a publicação do Livro dos Espíritos, que é 18 de abril, mas esse ano, por conta da pandemia, algumas coisas tiveram que ser mudadas, inclusive o formato, que passou a ser de forma virtual, através de lives. Mas, mesmo assim, essa edição da Semana Espírita foi preparada com o mesmo carinho das edições anteriores, o mesmo cuidado. Prova disso é a excelente palestra que nós já tivemos ontem com o nosso amigo Juarez Miller, a qual está disponível para quem não assistiu no Facebook do Centro, também no YouTube do Movimento Espírita Circuito das Águas. Os irmãos, então, que não assistiram à palestra, podem acessar, como também as demais, a de hoje e as demais que vão ocorrer nessa semana. Então, hoje nós estamos tendo a alegria de receber aqui, ainda que de forma, através da tecnologia, a nossa amiga Néia Costa, que vai nos falar da importância da religiosidade na família. Néia é uma das coordenadoras do setor de família, do Serviço de Evangelização da Família e coordenadora estadual da família, que é o ENEF, órgão, então, ligado ao CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Para nós nos prepararmos, então, para ouvir a palestra da nossa amiga Néia, nós vamos pedir a proteção, o amparo da espiritualidade superior, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, ilumine nosso coração e nossa mente, para que nós possamos compreender as lições que serão nos apresentadas hoje. Seja bem-vinda, Néia, ainda que de forma virtual, e uma boa palestra. Oi, meu amigo, muito obrigada. Desculpe, nós estamos um pouquinho roucas, mas eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, esse carinho de vocês, e pedindo a Jesus que a noite seja uma noite harmônica, né? Que possamos bater esse bate-papo com o Circuito das Águas. Achei lindo esse nome, e agradeço a vocês esse carinho, chamado amoroso, viu? Muito obrigada. Nós que Estamos aqui para trabalhar. Quando você quiser, é só me dizer, tá? Pode começar, né? Fique à vontade. Então, tá bom. Então, ótimo. Então, a gente quer também desejar uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão nos vendo, né? Vamos transformar essa noite numa noite onde possamos dar graças por essa doutrina maravilhosa que abraçamos. E esperamos, com sinceridade, fazer jus ao tema da noite, que é a importância da religiosidade na família. E a gente não tem como a gente começar a falar sobre um tema desse, sem falar primeiro sobre o que seja religiosidade. E religiosidade significa a qualidade do indivíduo. Olha que coisa interessante. É uma qualidade que o indivíduo tem, que ele possui, ou é uma tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião.
E essa primeira parte que nos fala sobre religiosidade nos lembra muito Kardec nos pedindo que tenhamos atenção em relação a tudo que vemos, a tudo que ouvimos em relação à doutrina espírita. Isso quanto à doutrina espírita, mas acredito que quanto a tudo que nos passar em frente aos olhos e ouvirmos, né? O que Paulo nos diz para conhecermos tudo e retermos só o que é bom. E a religiosidade, desculpe-me, tem esse aspecto. O indivíduo religioso ele está atento aos aspectos da sua atividade religiosa, não importando a religião em que ele esteja. E também fala os sentimentos. Fala os sentimentos religiosos que essa pessoa tem, a sua tendência que tem no que se refere às coisas sagradas. A atenção às coisas sagradas. E aí nós vamos, já nesse primeiro slide, começar a perceber que a religiosidade é alguma coisa maior, porque muitas vezes nós perguntamos a alguém, você é religioso? E as pessoas dizem, claro que sim, claro que eu sou religioso, eu tenho uma religião, eu frequento uma religião, mas muitas vezes não se consegue apreender detalhadamente os aspectos que envolvem esta religião. Para quais os seus objetivos, né? Kardec diz que todas as religiões são válidas, desde que ela faça com que o homem seja melhor. Mas é necessário que a gente entenda com mais profundidade, que esteja atento ao sagrado que esteja envolvendo esta religião. Bom, e aí, então, há um fato interessante a sabermos. Quando é e como é que começaram as primeiras manifestações religiosas? Por que que nós vamos tratar desse assunto? Porque para muitos a religiosidade é uma coisa que aparece e que já cresce, que já é grande em determinadas pessoas, e nós esquecemos que nós somos criados simples e ignorantes, e que vamos evoluindo ao longo da nossa jornada. Então, assim também acontece com a religiosidade. E aí nós vamos nos aproveitar dos estudos antropológicos que, tratando desses assuntos específicos quanto à religiosidade, ele constata que as primeiras manifestações religiosas do ser humano estavam ligadas ao culto dos fenômenos da natureza. O homem, na época, não entendia o que acontecia. O que era o trovão? Gente, vocês podem imaginar o barulho ensurdecedor para um homem das cavernas? De onde vinha? Como procedia? E até mesmo para os nossos civícolas, que chamavam o trovão de Deus Tupã, né? A lua de Jaci. Por que davam nome? Porque para eles, algumas manifestações da natureza eram controladas por alguma entidade em especial. E por que não um Deus em especial para cada manifestação da natureza? As chuvas, os trovões, os raios, sol, lua, tudo que ele não conseguia entender ou interpretar, ele atribuía uma divindade por trás disso. E os espíritos já nos dizem que isso é um estado nato nosso, está em nós. Essa propensão para o divino. Conhecer Deus, essa procura que o espírito faz de Deus lá, tão logo ele saia das mãos de Deus. É uma coisa que está conosco. Olha que coisa fantástica isso. E não poderia deixar de ser, porque
as leis de Deus estão na nossa consciência. E em nós habita uma centelha divina que nos direciona. Então, a procura de Deus é uma coisa que nos acompanha desde os nossos primórdios, vamos dizer assim. E assim surgem os rituais, as cerimônias, os sacrifícios. Por que estamos trazendo isso? Para que possamos acompanhar essa evolução da religiosidade em nós, espíritos. E aqui nós temos, nessa imagem, os rituais fúnebres que aconteciam tanto na Grécia como na Roma antiga. E esses rituais fúnebres, que eram sagrados para a época, né? Eles passavam de pai para filho. Eram praticados pelas famílias, pela população. E aqui está uma parte muito específica da população romana, do povo romano. Eles tinham um culto familiar. Como era esse culto? Como é que eles realizavam? É um culto familiar que era dirigido pelo pater familias. Pater familias era o manda-chuva, desculpe falar assim. Era o pai, né? Era quem mandava nas famílias. E aí eles tinham três divindades familiares. A primeira era chamada de Lares, que eram os espíritos protetores da casa. A segunda, Penates, os espíritos protetores da família. E Manes, que eram os espíritos dos antepassados. E a gente estava fazendo um trabalho e a gente diz assim, meu Deus, que coisa, né? Nós somos reencarnacionistas mesmo, porque os espíritos falam muito hoje no livro dos espíritos familiares, dos espíritos que nos protegem, né? Mas isso, lá em Roma, acontecia assim também. E aqui nós trouxemos uma tribo da aldeia Imbiriçu. É lá a 200 quilômetros de Belo Horizonte. E aqui eles estão em pleno ritual religioso. O que celebra esse ritual religioso? As chegadas das chuvas e clama pela preservação da natureza. Então, nós somos aqueles que começamos adorando a natureza, como se cada manifestação dela tivesse um Deus a guiá-las. E continuamos no caminho da nossa religiosidade, procurando entendê-la. E, ao mesmo tempo que nós vamos entendendo o que seja religiosidade, qual o lugar que ela ocupa em nós, qual a importância dela na nossa vida, ela também assume valores maiores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Jesus e religiosidade. Aí vocês podem dizer assim para mim, Neia, o tema é a importância da religiosidade na família. Mas nós estamos só traçando, vamos dizer assim, uma linha, né, no tempo, para que a gente entenda a importância da religiosidade, para poder entender a importância dela na família. E ninguém melhor para nos orientar do que Jesus. Então, a nossa pergunta é, Jesus era religioso? Aí alguns de vocês vão dizer assim, Jesus não falou em religião, ele não proclamou uma religião, não uma religião formal. Mas se falarmos em amor, nós vamos entender que era a religião de Jesus. Jesus tinha uma religião específica, o amor. O amor a Deus, o amor a toda a humanidade.
altamente religioso, porque dizia que o que fazia não só tinha aprendido com o pai, mas fazia em nome dele. Uma relação direta. Era um rabi, que no hebraico significa grande ou distinto em conhecimento. Esse era o nosso grande religioso, chamado Jesus. Ainda é o nosso grande. E os escribas e fariseus eram vistos como religiosos? Vocês acham que se nós disséssemos para eles que eles não eram religiosos, como é que eles iam se sentir? Muito ofendidos. Porque para eles eram os observadores da lei de Deus. Lei mosaica. Então, eles se achavam religiosos. Se eles eram religiosos, então por que eles perseguiam tanto a Jesus? O que eles viam em Jesus? Que religiosidade era essa de Jesus em relação a deles? Que fazia com que eles tivessem tantas diferenças com Jesus, né? E nós já falamos que era o amor. Porque enquanto Jesus ensinava com a autoridade de quem sabia, os escribas ensinavam com a autoridade voltada para os seus interesses. Interesses próprios. Traziam a lei segundo os seus interesses. Tornamos a perguntar, e o que isso tem a ver com a família? Porque muitas vezes, de uma forma descuidada, nós interpretamos a religiosidade de uma forma diferente, como nos ensina Jesus através de todos os seus exemplos. E levamos para as famílias uma religiosidade de acordo com a nossa interpretação, ainda muito falha. Falha quando nós ainda não a estudamos, quando nós não nos tornamos religiosos, que são aqueles que têm a propensão de analisar as particularidades da religião que diz que está, a fim de observá-la com mais cuidado e daí tirar proveitos próprios para si e para o seu entorno, para aprender a servir, como nos serviu Jesus. Vamos falar um pouquinho de ética e um pouquinho de moral. Porque todas duas nos falam muito de religiosidade. A ética, a palavra deriva do grego éticos, que significa modo de ser. E ela tem um objetivo, que é tornar a convivência social pacífica e justa. E quando a gente fala em convivência social, nós estamos também falando da convivência familiar. Porque é na convivência familiar que a gente aprende a lidar com o social. Kardec diz que esse primeiro contato familiar faz com que os outros sejam mais apertados. Então, a ética é esta força da gente saber como lidar com os outros, através das nossas atitudes, que podem ser coletivas, e aí lembramos mais uma vez a família, as nossas atitudes. Eu quero. Se essas três questões significarem prejuízo para a convivência social pacífica e justa, devemos abortá-las. Olha que coisa fantástica.
devemos abortá-lo. E aí, estamos falando de uma religiosidade. No nosso caso, nós estamos falando da religião espírita, que nos pede uma atenção muito em particular para com os outros, através do faça aos outros somente aquilo que queres que te façam. A começar, é claro, pelo próximo mais próximo, que é a nossa família. E o que vem a ser a moral? É um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social. Olha que coisa interessante. A ética, ela fala da coletividade, ela fala do conjunto, fala do todo. A moral fala de um grupo social, que define o que devemos ou não fazer em sociedade. O termo moral tem origem no latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. São as regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Então, a moral, ela pode ser diferenciada de um país para o outro, dependendo dos seus costumes. E ela varia também de época. O que foi aceito numa época pode não estar sendo aceito na época atual, porque nós evoluímos. O progresso acontece de todas as formas. Moral se restringe a um grupo. Mas nós estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de Jesus. E lá, na parte 2 do capítulo 5, onde fala-se da pluralidade das existências, Kardec tem um texto fabuloso que diz assim: ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. E por que nós trouxemos essa fala? Para chamar mais a atenção para nós mesmos, na nossa lida diária com a família, no que planejamos para os nossos filhos e para nós, todos espíritos imortais. Então, nós estamos hoje, em plena pandemia, passando por apertos, vamos dizer assim, sanitários, saúde. Hoje está um problema sério, e os nossos filhos, como nós, estamos envolvidos por uma atmosfera, vamos dizer, onde existe muita dor, incompreensão, onde a família está sendo muito, muito, muito chamada a rever a sua postura diante dela mesma. Dela mesma. Para então, percebendo-se, ela possa então perceber o seu papel, o papel que está exercendo na sociedade. Então, muitos de nós dormimos o sonho, ou melhor, apaga essa palavra sonho, mas dormimos com a sensação de que estamos fazendo o que é certo. E não se abalem, porque todos nós estamos em aprendizado. Por isso, hoje, estamos aqui conversando um pouco sobre religiosidade, a sua importância na família, a importância de conversarmos com os nossos filhos, maridos, esposas, sogras, irmãos, enfim, toda a família, toda a nossa parentela, sobre o que seja essa religiosidade que habita aqui dentro de nós, como centelha. Como trazer Jesus para dentro dos nossos lares, para as nossas ações? Porque se dissemos que somos religiosos, precisamos saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos trilhar esse caminho.
Precisamos dar aos nossos filhos o melhor. O melhor. E muitos acham que o melhor é uma boa escola para que eles tenham uma boa profissão e ganhem muito dinheiro. Não é ruim de jeito nenhum. Dar autonomia material aos filhos, claro que não é ruim, é muito bom. Mas precisamos auxiliá-los a encontrar a autonomia espiritual, para que eles possam se guiar na vida como pessoas de bem. E nós também. E nós também. Então, onde é que se situam as bases da nossa religiosidade? É uma pergunta de fórum íntimo, para respondermos para nós mesmos. Qual é a base da minha religiosidade? Eu realmente tenho? Eu sou espírita. Digo que eu sou. Mas onde está a base dessa minha religiosidade? Como eu cuido dessa minha religiosidade? Como eu a ofereço a outros para que a percebam? Qual é o exemplo que eu passo da minha religiosidade? Quanto de mim fala a doutrina espírita? E como eu estou levando-a para dentro do meu lar, para todos os que me cercam. E aí a gente vai. Se por acaso estivermos ainda incipientes, porque somos todos aprendizes, se ainda estivermos vacilando nesse contexto e na experimentação da religiosidade através dos nossos atos, a melhor dos pensamentos, palavras, ações, atos, então é melhor trocar essa religiosidade vazia e ritualística. Por que nós estamos dizendo ritualística? Porque muitas vezes nós fazemos o evangelho no lar. E naquele evangelho é apenas um ritual que instituímos na nossa vida. E não uma prática religiosa voltada para Deus, para nos aproximar de Jesus. Há uma diferença muito grande. E aí, assim, sério, na minha é fantástico, ele traz paz. E na outra diz, olha, eu faço, não adianta nada. O que está dando errado? Né? Trocar essa religiosidade vazia, ritualística, racional, espetacular. E isso tudo, a doutrina espírita nos ensina de um modo racional, de uma forma que gradativamente possamos entendê-la, iluminando as nossas consciências e aderindo a tudo que Jesus nos ensinou. De uma forma gradual, porém racional, firme. O aspecto religioso, como acabamos de dizer, ele decorre da compreensão, não é isso? Nós vimos aqui que nós precisamos compreender, porque lá na frente, quando a gente fala quem é o religioso, religiosidade, diz, é alguém que está atenta aos pormenores da religião, não é isso? E para isso a gente precisa conhecer
a religião que estamos abraçando. É uma questão de compreensão, de entendimento. E isso nós só fazemos através dos estudos permanentes da doutrina espírita. Mas o bom é que, ao mesmo tempo que estudamos a doutrina espírita, há uma proposta para que nos perguntemos sempre, continuamente, qual é a evolução que realizamos. Em que ponto estamos nessa caminhada? Além da simples observação, é claro, da filosofia espírita e suas propostas. Bom, e a doutrina espírita, então, ela causa diversos efeitos no ser que a abraça, que a estuda e a compreende. E um deles está lá na conclusão, no item 7, que diz assim, ó, o primeiro e mais geral, quer dizer, desses efeitos, consiste em desenvolver o sentimento religioso. Kardec nos falando. Olha que espetáculo. Então, há um caminhar, há uma direção gradativa, é claro, mas que nos leva para esse sentimento religioso. Bom, a religiosidade e a família, vamos falar um pouquinho da relação, da qualidade da relação familiar, né? Vinculação entre os membros familiares. Mas quando esta vinculação é norteada por fatores protetivos. O que são fatores protetivos? Aqueles que trazem proteção para todos os membros da família. E sendo a família uma ideia de Deus, é uma ideia divina, é uma ideia para que, num contato de poucas pessoas, possamos aprender a amar, aprendamos a desenvolver as virtudes, né? Esse contato deve ser iniciado através da afetividade. E é muito interessante, porque quando nós falamos da afetividade, alguns companheiros dizem assim, mas eu nunca tive, ninguém dá o que nunca teve. Isso é verdade. Mas aprende-se. Aprende-se. E a doutrina, ela nos auxilia a entender o que seja a afetividade e como exercer a afetividade. E não diz que a afetividade nos aproxima de uma forma fantástica do outro, porque é fluídico. Ser afetuoso é tratar fluidicamente bem o outro, é abraçá-lo fluidicamente. Bom, uma comunicação muito bem estabelecida também é um fator de proteção, saber falar e, principalmente, saber conversar. Um envolvimento coerente, harmonioso entre os pais e filhos e entre os próprios cônjuges e demais membros da família. E que tenha-se na família práticas educativas. E quando a gente diz prática, nós estamos falando de vivência, nós estamos falando do dia a dia. Não é só a teoria. É trazer o que aprendemos para a nossa vida prática dentro do lar. É ter um clima conjugal estabelecido e bem como das práticas religiosas. E vocês vão dizer assim, como, Néia? Porque muitas vezes, quando nós falamos de religiosidade na família, alguns companheiros acham que nós estamos dizendo que todos devem pertencer a uma mesma religião. Eu mesma digo para vocês que na minha casa tem evangélicos. E nós nos amamos.
Porque eles estão na religião que eles gostam e eu estou na religião que eu gosto. A religião que satisfaz as minhas necessidades e eles na religião que satisfaz as necessidades deles, de espíritos encarnados. Mas o respeito. Se não houver respeito, não há religiosidade. Pelo contrário, há imposição. A falta de respeito traz a desarmonia entre as diferentes religiões. Então, a religiosidade na família, para ser praticada, ela tem que estar baseada no respeito. Vamos devagarzinho. Então, qual a importância da religiosidade para a família? Nós nos perguntamos. A religiosidade, ela faz o despertar do sentimento religioso. É como se brotasse no coração do homem alguma coisa a mais que o liga, torno a dizer, ao plano da espiritualidade maior. Ele vibra com esse plano, por saber da existência dele e por senti-lo mais próximo. Da consciência da religiosidade. Tá aqui, lembra que nós falamos? As leis de Deus. A centelha divina. E essa consciência, torna a dizer mais uma vez, ela se amplia. O espírito vai evoluindo e ela vai se ampliando. E mais uma vez torna a dizer, à medida que isso vai acontecendo com o espírito, ele se torna exemplo. E lembra essa história que o exemplo arrasta? É verdade. E na nossa família, isso é tremendamente importante. Esse exemplo. Viver religiosidade. O despertar da consciência da religiosidade, do sentimento religioso em cada um, é o que nos fará caminhar em busca da renovação moral para melhor. Olha que coisa bonita. Consequentemente, com repercussão direta na família. Tá? É o nosso encontro com Deus, com o próximo e conosco mesmo. E essa nossa integração com Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, faz com que em nossos corações brote o que há de melhor, que é essa espiritualidade conectada a um plano maior, que nos dá força e vigor para passarmos pelas tormentas da vida, pelas dificuldades, que nos faz auxiliar um filho difícil e continuar a amá-lo como filho, que nos faz olhar para a família sem nenhum preconceito, aprendendo a amar a todos, independente do que cada um escolheu para a sua vida. Tornarmos esse elo entre a espiritualidade superior e cada um dos companheiros que estão em nossa jornada familiar. Eu sei que vocês vão dizer para mim, né? Isso tudo é muito bonito, mas é muito difícil. Eu trocaria a palavra difícil por trabalhosa. Porque é para isso que estamos reencarnados na família. É trabalhoso. Mas também é trabalhoso para os nossos companheiros de jornadas em relação a nós mesmos. O que estamos tentando fazer é facilitar a vida para nós.
Porque à medida que essa religiosidade cresce, que a espiritualidade, que a gente consegue se conectar a uma espiritualidade maior, uma vez que a gente consegue ter em torno de nós esses vínculos espirituais nos auxiliando os nossos, nós vamos tornando a vida mais compreensível, vamos nos tornando mais tolerantes, mais compreensíveis. E vamos olhando o outro com olhos de ver, e não com o olho da matéria, que muitas vezes acusa. Olha que coisa. É uma busca? Sim, incessante. É um treinamento? Sim, incessante. Quando vai minorar? Quando cada um de nós nos melhorarmos gradativamente, mas com muito vigor, com muita força e com muita fé em Deus. E nós estamos aqui terminando o nosso bate-papo da noite. Pedindo perdão a vocês se a gente foi muito rápido com o nosso assunto. E esperando também que tenhamos trago um pouquinho sobre essa necessidade da religiosidade na família, dessa importância, da importância de estarmos olhando a família como uma dádiva divina, uma orientação. E já que a gente terminou um pouquinho antes, eu gostaria de trazer, para fechar o assunto nosso, a reencarnação de Segismundo, um espírito que tinha fracassado por conta, na última reencarnação dele, por conta de um assassinato. Ele, com ciúmes de uma mulher na época, disputada com outro, ele assassinou que na época era o seu comparsa, vamos dizer assim, né? E ele vai renascer. E quem vai receber Segismundo? Adelino, o que foi morto. Quem será a mãe de Segismundo? Aquela que fez com que Segismundo perdesse a cabeça e matasse. E na espiritualidade, Segismundo desenvolve a sua vontade pelo servir. Ele começa a servir, a estudar, a aprender e se torna uma pessoa muito útil para os espíritos de várias maneiras. E esses espíritos, então, começam a assessorar a chegada de Adelino, a reencarnação, a nova reencarnação de Segismundo, tendo como um pai Adelino. E Adelino, então, dificulta muito, muito, muito a chegada de Segismundo, porque a aproximação de Segismundo lhe fala o coração e ele vê Adelino, então, como um grande adversário. A espiritualidade promove um encontro dos dois durante o desprendimento no sono, e Adelino, então, se deixa tocar e passa, então, a aceitar Segismundo como filho. E a nossa pergunta, fechando o nosso trabalho, como será essa relação entre Adelino e Segismundo? O que os dois precisarão desenvolver para que esta relação se complete, dê certo? Segismundo desenvolveu na espiritualidade uma religiosidade, um sentimento religioso. Ele sabia que tinha errado e estava pronto para
acertar as suas dívidas, não vamos nem chamar as suas dívidas, para ser reeducado na lei de amor, junto a Adelino. Adelino, ainda um espírito em aprendizagem, que tem o seu íntimo, uma relação com Segismundo que não vai ser muito boa. E assim, em muitos lares acontecem. Então, quando nós começamos a entender a proposta de Deus para a família, que é uma proposta de reajuste, que é uma proposta do desenvolvimento da consciência religiosa, que é um desenvolvimento desse amor pelo ser humano, pelo outro, que deve começar dentro da família. Quando esse despertar desse sentimento religioso, ele começa a acontecer em nós, nós começamos a perceber o outro, torna a dizer, com olhos de ver. Então, os nossos filhos, maridos, esposas, são a oportunidade que temos na família de desenvolver todo esse potencial que já habita em nós através da centelha divina, que é o amor. Que é o amor. E segundo Kardec, olha só, amar é ser para com o outro probo, não lhe querer mal, fazer todo bem quando aparece condições para fazê-lo, é não ficar feliz quando alguma coisa de ruim. Enfim, é ser ético. É usar como princípio a moral do Cristo, como caminho. Então, que o Senhor Jesus nos auxilie a ter olhos de ver para com cada participante da nossa família. Em todas as configurações. Que consigamos olhar o que está ao nosso lado. Que nos desperta, muitas vezes, um sentimento menos nobre. Mas perguntemos a Jesus o que podemos fazer para melhorar. Para melhorar essa ambiência vibracional através das nossas vibrações melhores na família. Que possamos ser, com a graça de Deus, aquele que pode levar à concórdia. Aquele que pode calar diante de uma injúria. Não por ser bobo, não existe isso nas leis divinas, mas por compreender que muitas vezes um momento de fragilidade pode nos trazer grandes prejuízos, que a gente não sabe quando vai ser remediado. Então, como está a nossa religiosidade? Baseada em que princípios? Como podemos melhorar? O que estamos fazendo dessa doutrina que abraçamos? O que ela tem, né, a nos oferecer para que possamos viver melhor? Isso são perguntas, indagações que todos nós podemos ter as respostas através dos ensinamentos dos Espíritos. Que o Senhor Jesus nos encha de paz, de harmonia, a todos nós que aqui estamos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção a todos vocês. Obrigada, queridos. Muito obrigado, Néia, pela excelente palestra, pelo carinho a nós dispensado. E nós vamos vendo a qualidade desse evento, né? Com essas palestras maravilhosas, né? Que podem ser acessadas por todos nós, né? Que elas ficam gravadas no canal do YouTube, Movimento Espírito Circuito das Águas, que nós sugerimos que as pessoas entrem nesse canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, não é? Divulguem
inclusive as próximas palestras, as palestras já gravadas. E também nós aguardamos todos amanhã para a continuação desse evento, que será com a Cristiane Lenz Beira, que vai nos falar sobre a responsabilidade dos pais na orientação dos filhos. Então, nós nos veremos todos amanhã. Muito obrigado, Néia, pelo seu carinho, que Jesus a acompanhe, que Jesus ilumine a sua família e você, para continuar com esse excelente trabalho em prol da divulgação do Espiritismo. Muito obrigado.